Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Sou sua amiga, Bispa Eliane. Estou aqui na bênção da madrugada, trazendo mais uma porção para você. E se você gostar, compartilhe, né? Nos ajude você também a levarmos a palavra de Deus, a levarmos Jesus a mais alguém. Estávamos mencionando sobre a multiplicação dos pães. O raciocínio de Filipe, como disse anteriormente, levou em conta as condições do homem. Ele chega a achar que mais da metade de um ano de salário não seria suficiente para comprar pão para alimentar toda aquela multidão. André destaca o fato de que 5 pães e 2 peixinhos seriam algo relevante para tanta gente. Os dois chegam à seguinte conclusão: não há condições. Agora, desde quando um milagre precisa de condições favoráveis para acontecer? O milagre é algo sobrenatural, ou seja, acima do natural. Faz parte da essência de um milagre o fato de que ele vai contra a realidade. As leis da natureza e da física serão contrariadas pelo sobrenatural. A água não tem que virar vinho, o morto não tem a possibilidade de ficar vivo. Uma muralha não cai com um grito. Uma mulher estéril não fica grávida. Ninguém dorme na cova de um leão e acorda e sai de lá vivo. Ninguém passa por uma fornalha de fogo ardente e sai sem nem cheiro de fumaça, e muitos outros. Considerar as condições desfavoráveis como fator para não acontecer o milagre e desconhecer a essência de um milagre. Pense em Maria. Ela era uma jovem virgem que nem sequer casada era. Foi nessa situação que Deus disse a Maria que ela iria gerar um filho. Quando ela perguntou ao anjo como isso aconteceria, ele não deu muitos detalhes, apenas disse: descerá o Espírito sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Eu amo a resposta dela, a resposta que o anjo dá a ela, que se cumpre e que ela dá ao anjo, que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Maria pergunta como aquilo se realizaria. E a resposta é simples: o poder de Deus, do Espírito, vai gerar a criança. Pronto, caso respondido para ela. Quem dera os crentes tivessem a mesma atitude dessa mulher. Como serei transformado? Deus vai fazer? Como acontecerá a cura? O Senhor irá curar? Como minha vida, minha família será transformada? Jesus vai trabalhar. Simples. Contudo, muitos de nós fazemos como os discípulos, pensamos racionalmente e a meditação racional de como Deus vai fazer o milagre pode nos desanimar na fé. Por isso, quando sua mente vagar, se perguntando de que maneira Deus fará, faça ela descansar no fato de que o Senhor vai fazer. O que Deus disse a Maria é um absurdo do ponto de vista natural. Mas se Deus disse que vai acontecer, mesmo que seja absurdo, um cristão precisa estar aberto aos absurdos de Deus. O dicionário define absurdo assim: contrário ao bom senso, à razão, ao costume ou a qualquer coisa do tipo de verdade ou modelo estabelecido. É possível concluir então que todo milagre está na esfera do absurdo. A multiplicação dos pães e peixes é um absurdo. A descrição de que Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças, o total de pessoas naquele lugar deveriam gerar em torno de 10.000. Jesus se dirigiu a essa multidão faminta, mandou que se assentasse
Tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo para o céu, os abençoou. E partindo o pão, deu aos seus discípulos, e os discípulos para a multidão. Mateus 14, 19. Nesse texto, os verbos tomando, erguendo, abençoou e partindo estão todos no aorismo grego, significando ação, pontuais. O verbo deu, porém, está no tempo imperfeito, mostrando por contraste que ele continuou dando aos discípulos. Ele partiu e deu aos 12 discípulos, e os 5 pães e os 2 peixinhos, mas isso foi um ato contínuo. Não foi apenas um momento, ele deu e continuou dando para que os discípulos pudessem distribuir à multidão. Pão foi sendo formado enquanto se distribuía. Pão e peixe foram sendo criados nas mãos que criaram o universo. Isso parece um absurdo ao ponto de vista natural, mas é possível quando olhamos para Deus que criou a terra e o universo. Se ousamos fazer o que Ele nos manda, vamos repartir às multidões os milagres que Jesus nos entregou. Tudo vem dele. Os discípulos estão agora alimentados, a multidão com o milagre recebido das mãos do próprio Cristo. Quando todos daquela multidão ficaram fartos, ainda foram recolhidos 12 cestos cheios de pão. Um cesto para cada discípulo, uma porção do milagre para cada discípulo, para cada um pudesse se lembrar que Deus é poderoso para contrariar a nossa razão. A sobra desses milagres também nos faz ver um padrão dos milagres de Deus. Ele não apenas traz peixe para o barco de Pedro, mas faz um barco dele quase afundar a ponto de precisar de mais barcos para ajudar. Aproximadamente 700 litros de águas foram transformados em vinhos, sobrando 12 cestos. O absurdo de Deus não faz a pena alcançar a nossa geração, mas vai abundar a ponto de podermos compartilhar com os outros. Aleluia! Ao final do milagre, o espanto foi tão grande que os homens disseram: este verdadeiramente é um profeta que devia vir ao mundo. Lá em João capítulo 6, versículo 14. O que era uma condição desfavorável virou um testemunho para os incrédulos. O que não é possível aos homens se torna em sinais para mostrar que o nosso Deus está vivo. Até amanhã com mais uma bênção da madrugada para você. A paz do Senhor.